Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Hoje, 26 de maio, nós estamos a trazer o 26º devocional da família. É isso mesmo, 26º devocional da família. Devocional que traz um tema principal, fruto do Espírito aplicado à vida familiar. Fruto do Espírito aplicado ao relacionamento entre o esposo e a esposa, entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais. E hoje, no 26º devocional, o tema é o mais importante território a ser dominado. O mais importante território a ser dominado. A pergunta que eu faço para você: qual é o mais importante território a ser dominado? Se você não sabe, vem comigo, porque nós iremos aprender aqui hoje no devocional qual é o mais importante território a ser dominado. Para você que está chegando agora, nos assistindo pela primeira vez, eu sou o pastor Ezequiel Pereira, faço parte de uma comissão da CEADEMA chamada Comissão da Família, comissão que lança todo ano o devocional da família. Sejam todos bem-vindos em Cristo Jesus. Você já perdeu aí 25 devocional, mas se você fizer a inscrição no canal, você poderá assistir todos eles. O versículo da palavra de Deus se encontra em Provérbios, capítulo 16, verso 32, que diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, preste bem atenção, melhor é o homem pacificador, paciente, manso, do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais vale você controlar o teu eu, ter domínio próprio, do que você conquistar uma cidade. Conta-se uma história de um homem valente chamado Alexandre o III da Macedônia, que viveu no ano 300 a.C. Ele passou a ser chamado Alexandre o Grande porque conquistou a maior parte do mundo conhecido na época. Seu amigo mais próximo era Clito, filho da babá do seu pai. Eles eram amigos desde pequeno. Eles lutaram junto em muitas batalhas, em muitas guerras travadas. Esses dois amigos lutaram muito juntos, tanto Alexandre o Grande como Clito. E certo dia, ele comemorando lá em uma parte da Índia, a qual ele tinha conquistado, Clito faz a comparação de Alexandre o Grande com seu pai Filipe. E Alexandre não gosta daquela comparação, vai contra o seu próprio companheiro, contra o seu companheiro e amigo e mata. E diz aqui que quando Alexandre vê o Clito morto, cheio de remorso, chorou amargamente sobre o corpo de seu companheiro e amigo, mas nada que pudesse fazer poderia trazê-lo de volta. E aqui esse versículo da palavra de Deus, ele vai se adequar a esta história. Por quê? Porque no versículo da palavra de Deus diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Alexandre era um grande guerreiro, porém não tinha paciência, não tinha mansidão, né? Também diz aqui: mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Alexandre tinha conquistado várias cidades, vários países, porém não conseguiu conquistar a si mesmo. O texto impressionamente nos leva sobre a importância do domínio próprio. O episódio nos lembra que o território mais importante para conquistarmos dia após dia é o nosso espírito, nosso desejo de fazer coisas que aguçam nossas emoções. O que isso quer dizer? Quer dizer que o território a qual nós devemos conquistar é nós mesmos. Preste bem atenção que o autor aqui, ele coloca aqui: lembre-se que o território mais importante para conquistar no dia a dia é o nosso espírito. Você tem conquistado a você mesmo? Você tem conseguido controlar as tuas emoções e as tuas atitudes? Alexandre o Grande não conseguiu. Ele conseguiu conquistar vários impérios, se tornou um grande conquistador, mas não conseguiu conquistar a si próprio, dominar o seu espírito, o seu desejo, as suas atitudes, a sua ira, a sua vontade. Ele não conseguiu. Tanto é
que ele investiu contra o seu próprio companheiro, amigo de infância, e o matou. Agora aqui diz algo interessante. Como afirma o pastor Hernandes Dias Lopes em seu comentário de Provérbio, ele diz o seguinte: a pessoa mais difícil de lidar da nossa vida é aquele que vemos diariamente no espelho. Quem é que você olha diariamente no espelho? Você mesmo. Você mesmo. Talvez você já tenha conquistado tantas coisas, um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, mas ainda não conquistou os teus familiares, ainda não conquistou a tua esposa, ainda você, esposa, não conquistou o coração do teu esposo, ou ainda você mesmo não conseguiu conquistar você mesmo, não conseguiu controlar o seu desejo, as tuas vontades, nem o teu próprio temperamento. Vez por outra, você explode dentro de casa, vai contra a tua esposa, a esposa vai contra o esposo, os pais vai contra os filhos vai contra os pais, porque não consegue dominar o seu temperamento. Não somos naturalmente controlados. Nosso controle é fruto do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Quem pode nos ajudar a controlar o nosso eu, o nosso temperamento, as nossas atitudes, é o próprio Espírito de Deus. Quando nós não conseguimos, ele nos ajuda a conseguir controlar. Muitas das vezes em nossa família agimos como Alexandre o Grande, fazendo coisas e falando palavras que são verdadeiros dados lançados sobre aqueles por quem devemos demonstrar toda a nossa gratidão e amizade. Preste bem atenção que este homem aqui, Crito, era amigo, companheiro de guerra de Alexandre. Mas Alexandre não conseguiu receber aquela informação, aquela crítica, e investiu contra o seu próprio amigo, o seu próprio companheiro. Quantos de nós, dentro do convívio familiar, estamos lançando palavras como um torpedo que agride uns aos outros? Nós precisamos ter o fruto do Espírito de Deus para que haja no nosso lar harmonia e qualidade de vida entre os membros. O autor aqui ele diz assim: podemos não matar fisicamente, embora isso aconteça muito na sociedade, mas podemos matar o casamento ou a relação familiares por causa dos nossos descontrole, nossa falta de domínio próprio nas palavras e nas atitudes. Nós não podemos até mesmo não matar alguém fisicamente, mas o autor diz aqui que eu posso matar a minha esposa por falta do meu próprio controle, de controlar o meu eu, os meus desejos, as minhas vontades, a minha ira, a minha fúria. Eu não consigo dominar a mim mesmo. Só quem pode fazer isso é o Espírito de Deus na minha vida. E quando eu não consigo, eu me iro contra a minha esposa, agrido ela com palavras e até passo mesmo para agressão física, porque não consigo dominar o meu próprio eu. Digo mais uma vez, talvez você tenha conquistado tanta coisa nessa vida. Talvez você conquistou tudo que você desejou conquistar, mas ainda não conquistou o teu próprio coração, o teu próprio eu, as tuas próprias atitudes. E muitas das vezes com isso traz muito mal para o teu convívio familiar, para o teu relacionamento conjugal e para o teu relacionamento familiar. Estejamos atentos, permitamos ser controlados pelo Espírito. Deus nos dá autocontrole e evitaremos muito desabores na vida conjugal e familiar. Nós iremos evitar, quase não sai a palavra, muito sofrimento na vida conjugal e na vida familiar, se nós conseguimos, pelo poder do Espírito de Deus, controlar o nosso espírito, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas paixões, os nossos querer, né? Eu sou assim. Tem muita gente que diz assim: eu sou assim, ela sabia que eu era assim, ele sabia que eu era assim. Não pense dessa forma. Você pode, pelo poder do Espírito de Deus, controlar a si mesmo e trazer qualidade de vida, primeiro para ti mesmo, para o teu relacionamento conjugal e para o teu relacionamento familiar. Até o próximo encontro, se assim o nosso Deus nos permitir.